Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Hoje nós queremos conversar sobre um assunto muito importante. Nós vamos meditar basicamente em um versículo da Bíblia e, para entendê-lo, nós vamos para outros versos também. Por isso, eu convido você a pegar a sua Bíblia, a abrir o seu coração, chegar mais perto e, com toda a sinceridade do seu coração, vamos juntos meditar em Isaías capítulo 41, versículo de número 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Pensa num texto extraordinário. E a Bíblia Sagrada é muito interessante, porque os textos que a gente conhece, eles passam a fazer um sentido especial de acordo com a realidade que você está vivendo. Por exemplo, esse texto, ele pode ser um texto bonito para todo mundo, mas ele vai fazer um sentido muito especial para quem está passando por um momento difícil. Uma doença, uma tribulação, uma perda, uma crise, uma discussão, uma traição, uma negação. Ou seja, de acordo com o que você está passando, esse texto pode ter um significado bem especial e até mesmo diferente. Vale a pena ler outra vez. Diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Se você pegar esse texto e fizer uma ligação com o Salmo 121, verso 1, lá diz assim: Eleva os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é verdade? Veja a ligação que tem os dois textos. Se você agregar João 16:33, Jesus diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? E se você somar um outro verso a estes, por exemplo, João 14:27, Jesus fala assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E por aí a gente poderia ficar um bom tempo agregando textos maravilhosos a estes que eu acabo de mencionar. Eu fiz aqui algumas anotações que nos ajudarão a sistematizar essa ideia, esse raciocínio, essa meditação. É importante que fique claro para você e para mim que as promessas de Deus, várias delas são condicionais e outras são incondicionais. As promessas condicionais significa que existe uma condição para que elas sejam atendidas e cumpridas. E as incondicionais são aquelas que irão se cumprir independentemente do que você faça ou deixa de fazer. Nesse caso, é importante lembrar as condições que a Bíblia Sagrada nos apresenta para que você desfrute das bênçãos de Deus mais profundas. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Primeiro, eu queria lembrar que nós somos pecadores e que a gente vive num mundo de pecados. E que o pecado entrou aqui através de Adão e Eva, quando eles escolheram desobedecer a Deus, dando ouvidos à voz da serpente. Você lembra? Está em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. O pecado entrou nesse mundo causando um arraso, uma destruição. Uma das coisas mais terríveis que o pecado causa, eu talvez poderia dizer a mais terrível, é o afastamento de Deus. É quando o pecado nos afasta de Deus. Esse é o mais terrível. Depois vêm as consequências, como o sofrimento, a dor, as lágrimas, as doenças, as separações, as crises, as discussões, a inveja, os ciúmes, a desconfiança e tantas outras coisas que a gente pode mencionar. E, finalmente, a morte. Tudo isso vem como consequências do pecado. E lembre-se, nós somos pecadores. Então, quais são as condições para recebermos as bênçãos de Deus? Condição, eu vou colocar aqui numa ordem, mas a ordem dos fatores não vão alterar o produto. Ou seja, não precisa ser exatamente nessa ordem que eu estou colocando. Mas um ponto que é uma condição para você receber e desfrutar as mais profundas bênçãos de Deus, é o fato de você aceitar Jesus como Salvador pessoal. Você precisa aceitar Jesus no seu coração como seu Salvador.
Você precisa aceitar que o sacrifício dele na cruz, o sangue derramado lá na cruz, foi para salvar você, foi para perdoar você. Então você precisa crer nisso e aceitar Jesus como Salvador. O outro ponto é você se manter em comunhão com Deus todos os dias. Essa permanência na comunhão. E essa comunhão passa pelo estudo da Bíblia. Eu quero animar você e lembrar você que o estudo da Bíblia deve ser algo natural na nossa vida. No começo é difícil, no começo você vai ter lutas para fazer isso, mas depois que você pegar o ritmo, o costume, vai ser mais fácil. Estudar a Bíblia não é só ler, é ler e meditar, extraindo do texto tudo aquilo que Deus quer falar para você, entendeu? Então estude a Bíblia. Outro ponto que a gente precisa colocar aqui é uma vida de oração. Você precisa ter a sua oração particular, a sua vida particular de oração com Deus. Uma comunhão com Deus íntima, estudando a Bíblia e orando, conversando com Deus. Converse com Deus. Conversa mais. Ah, mas eu tenho orado. Sim, eu entendo, mas conversa mais. Aprenda a conversar com Deus longamente, bater um papo com Deus, abrir seu coração para Ele, contar tudo para Ele. Entendeu? Outro ponto importante é o fato de você confessar os seus pecados a Deus. Claro, quando você está em comunhão com Deus, o próprio Deus vai tocar em você para que haja arrependimento. Então, havendo arrependimento, você precisa confessar os pecados a Deus. E confessar os pecados tem que ser chamando o pecado pelo nome e não fazer assim de forma genérica, por atacado. Confesse os pecados a Deus e, juntamente com o arrependimento e a confissão, peça perdão para Deus. Deus vai ouvir, vai perdoar você. E aí, tome uma decisão de abandonar esse pecado e não mais voltar a ele. E claro, para que essa decisão seja cumprida, você precisa manter uma vida de comunhão com Deus sempre. Entendeu? Outro ponto importante é o fato de você perseverar nos passos de Jesus, andar com ele constantemente. E assim, você vai perceber que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Isaías 41:10, Isaías 41:13, João 16:33, João 14:27 e as outras promessas de Deus se cumprirão em você. Quando você decidir fazer isso, você vê que essas são condições para que nós estejamos melhores preparados para recebermos de Deus aquilo que Deus quer falar com a gente. Existem pontos na Bíblia que você só vai compreender, só vai fazer sentido para você, ou só farão sentido para você, se você estiver em comunhão com Deus. Se você não estiver em comunhão com Deus, há textos na Bíblia e pontos na Bíblia que você nunca vai entender e que muitas vezes pode ser até um absurdo para você. Porque por mais que alguém explique, por mais que alguém ensine, por mais que alguém tente te convencer, nunca vai te convencer. Tem coisas que só uma vida de comunhão com Deus é que vai fazer a diferença e vai convencer você e vai mostrar para você a real vontade de Deus. Entendeu? Então, a mensagem de hoje convida você e a mim para termos essa vida de comunhão com Deus, para que essa seja a condição para recebermos de Deus as bênçãos que Ele tem preparadas para cada um de nós. Está disposto a fazer isso? Está disposta a fazer isso? Eu estou decidido a fazer isso. Quero continuar fazendo. Quero continuar buscando, quero continuar nos pés do Salvador. E você, deseja isso também? Se você deseja, escreva nos comentários a sua decisão, a sua atitude e vamos juntos buscar esse Deus maravilhoso. Amém? Eu vou orar por você. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por essa mensagem, por esta reflexão. Abençoe esta mulher, este homem, esta pessoa que ora comigo. Eu entrego nas tuas mãos para que a partir de hoje possamos ter mais comunhão contigo e andar na tua presença. Por favor, Senhor, cumpra em nós as tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou desse vídeo, então, por favor, curta, se inscreva no canal, seja membro do canal, participe e envie essa mensagem para outras pessoas. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Amém.